Bem-vindos ao canal Conecta EBD. Aqui você aprende mais da palavra, com o pastor Edgar Salvo. Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam todos muito bem-vindos a mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical aqui no Conecta EBD. Estamos estudando o segundo trimestre de 2026, já indo para o final, e hoje chegamos à lição 12, a falácia do triunfalismo. Antes de começarmos o estudo, quero fazer uma observação muito importante. Esta pré-aula não substitui a escola bíblica dominical presencial. Ela é apenas um instrumento de apoio. O saudoso pastor Antônio Gilberto costumava dizer que a escola bíblica dominical é a maior agência de ensino bíblico da igreja local. E isso é uma verdade. A EBD não é apenas uma aula, ela é um ministério de formação espiritual. É nela que aprendemos doutrina sistematicamente, é nela que crescemos no conhecimento bíblico, é nela que desenvolvemos comunhão, é nela que exercitamos o discipulado cristão. Por isso, assista a pré-aula, faça suas anotações, leia os textos bíblicos, leia sua revista, mas no domingo esteja presente na casa do Senhor. Hebreus 10, 25 nos ensina: não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns. Nenhum vídeo substitui a comunhão da igreja. Nenhum canal substitui o pastor. Nenhuma transmissão substitui a reunião dos santos. E agora só quero fazer um pedido: se esse conteúdo tem sido útil para a sua vida, inscreva-se aqui no nosso canal, ative o sino das notificações, deixe aqui o seu like, compartilhe nos grupos de EBD, envie para outros professores e alunos. Isso ajuda e ajuda muito na divulgação da palavra de Deus. Agora, vamos ao estudo da nossa lição de número 12. O tema desta lição trata-se de uma das maiores distorções doutrinárias do cristianismo contemporâneo, o triunfalismo. Mas afinal, o que é triunfalismo, pastor Edgar? Triunfalismo é a ideia de que o cristão verdadeiro deve viver constantemente em vitória material, prosperidade financeira, saúde perfeita e ausência de problemas. Segundo essa visão, sofrimento seria sinal de falta de fé. Enfermidade seria sinal de pecado. Dificuldades financeiras seriam evidência de fracasso espiritual. Mas será que isso encontra respaldo nas Escrituras? Quando abrimos a Bíblia, percebemos exatamente o contrário. Jesus declarou: no mundo tereis aflições, está lá em João 16:33. Paulo afirmou: por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, lá em Atos 14:22. Pedro escreveu: não estranheis a ardente prova, lá em 1 Pedro 4:12. Portanto, existe um choque frontal entre a mensagem triunfalista e o ensino apostólico. O evangelho não é uma promessa de ausência de cruz, é uma promessa de salvação através da cruz. O triunfalismo é mais antigo do que parece, irmãos. O triunfalismo não nasceu no século XX. Ele aparece desde os primeiros capítulos da Bíblia. Observe Israel no deserto. O povo queria os benefícios da aliança, mas não queria as responsabilidades da aliança. Queria um milagre, mas não queria obediência. Queria a provisão, mas não queria a santidade. Sempre que surgia uma dificuldade, o povo murmurava. Diante do Mar Vermelho, diante da falta de água, diante da falta do alimento, diante dos desafios da caminhada,
O coração humano sempre, irmãos, sempre desejou bênçãos sem compromisso. E aqui encontramos uma das raízes do triunfalismo. O homem quer a mão de Deus, mas não quer o senhorio de Deus. Quer os milagres, mas não quer transformação. Quer a prosperidade, mas não quer a cruz. Jesus enfrentou isso em João capítulo 6. Após multiplicar os pães, multidões passaram a segui-lo. Mas Jesus disse: vós me buscais porque comestes do pão. Eles queriam o pão, mas não queriam o Salvador. E essa continua sendo uma realidade em nossos dias. Tem sido uma realidade em nossos dias. Outro exemplo importante está na expectativa messiânica. A expectativa messiânica judaica. Os judeus aguardavam um Messias político. Esperavam alguém que derrotasse Roma, que restaurasse Israel, que estabelecesse um reino terreno. Por isso tiveram dificuldade em aceitar Cristo, porque Cristo veio como servo sofredor. Isaías capítulo 53 descreve o Messias como homem de dores, experimentado nos trabalhos. Mas os judeus esperavam um conquistador, não um crucificado. Paulo afirma: Cristo crucificado é escândalo para os judeus. Então, o triunfalismo moderno continua cometendo o mesmo erro. Quer um Cristo glorioso, mas rejeita o Cristo sofredor. Quer a coroa, mas rejeita a cruz. E hoje isso não está tão diferente. E agora chegamos ao coração da lição. O cristianismo é a religião da cruz. A cruz não é um detalhe do evangelho. Ela é o centro do evangelho. Toda a escritura aponta para ela. Em Gênesis vemos o cordeiro substituindo Isaque. No Êxodo vemos o cordeiro pascal. Em Levítico vemos os sacrifícios. Em Isaías vemos o servo sofredor. Nos evangelhos vemos o cordeiro de Deus. Em Apocalipse vemos o cordeiro glorificado. A cruz atravessa toda a revelação bíblica. Por isso Paulo declarou: nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Observe, Paulo não colocou o sucesso no centro, não colocou a prosperidade no centro, não colocou os milagres no centro, colocou Cristo. Cristo crucificado. O saudoso pastor Antônio Gilberto, ensinava que a cruz é a maior demonstração do amor de Deus e a maior condenação do pecado humano. A cruz mostra o quanto Deus ama, mas também mostra a gravidade do pecado. Não foi necessário ouro para salvar o homem, não foi necessário prata, foi necessário o sangue do Filho de Deus. E nesse tópico sobre o sofrimento dos servos de Deus, nós vemos que agora surge uma pergunta. Se sofrimento é sinal de derrota espiritual, como explicar a vida dos heróis da fé? Como explicar? Jó sofreu, José sofreu, Moisés sofreu, Davi sofreu, Jeremias sofreu, Daniel sofreu, Paulo sofreu, Pedro sofreu, João sofreu e Jesus também sofreu. Então não podemos concluir que sofrimento significa ausência de Deus. Muitas vezes é ao contrário. Deus usa as tribulações como instrumentos de aperfeiçoamento. Romanos capítulo 5, versículo 3 ao 5 ensina: tribulação produz paciência. Paciência produz experiência. Experiência produz esperança. Tiago afirma: tende grande gozo quando cairdes em várias tentações.
Versículos que lemos nas aulas passadas. Isso não significa gostar do sofrimento. Significa compreender que Deus está trabalhando durante ele. O ouro é purificado por onde? Pelo fogo. A fé também. E aqui nós vemos o caso de Paulo e o espinho na carne. Talvez nenhum texto destrua tanto o triunfalismo quanto 2 de Coríntios, capítulo 12. Paulo tinha um espinho na carne. Conhecido isso. Orou 3 vezes, pediu a Deus que removesse o problema. Mas Deus respondeu: a minha graça te basta. Observe, o problema não foi removido, mas a graça foi concedida. O triunfalismo ensina que se você tiver fé o suficiente, todos os seus problemas desaparecerão. A Bíblia ensina, mesmo quando o problema permanece, a graça de Deus é suficiente. Essa é uma diferença gigantesca. E o próximo tópico, o erro da confissão positiva. O triunfalismo normalmente anda junto com a chamada confissão positiva. A ideia de que palavras possuem poder criativo. Então surgem frases como, exemplo, eu decreto, eu determino, eu exijo, eu profetizo sobre mim mesmo. Mas onde encontramos isso nos evangelhos, irmãos? Onde encontramos isso nas cartas apostólicas? Jesus ensinou, seja feita a tua vontade. Os apóstolos sempre oravam submissos à soberania divina. A verdadeira fé não tenta controlar Deus. A verdadeira fé confia em Deus, mesmo quando não entende, mesmo quando sofre, mesmo quando espera. E o próximo tópico sobre o verdadeiro triunfo cristão, quando Paulo escreve, graças a Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo, ele não está falando de riqueza, ele não está falando de fama, ele não está falando de sucesso financeiro. Naquele momento, Paulo enfrentava perseguições. Então, o que significa triunfar? Triunfar significa permanecer fiel, continuar servindo, continuar pregando, continuar adorando, continuar confiando. Jó triunfou, José triunfou, Paulo triunfou, os mártires triunfaram, porque o triunfo bíblico é espiritual antes de ser circunstancial. E a resposta escatológica ao triunfalismo, este tópico também é importante nós falarmos dele, existe um detalhe que muitos esquecem. O triunfalismo tenta antecipar para agora bênçãos que Deus reservou para a eternidade. Hoje, nesse tempo presente, existe morte, enfermidade, perseguição, lágrimas, mas chegará o dia. Apocalipse 21, versículo 4 declara: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Observe, as lágrimas ainda existem, mas não existirão para sempre. Nossa esperança não está nesta vida. Nossa esperança está na volta de Cristo. O cristão vive olhando para frente. O melhor ainda não aconteceu. O melhor está por vir. Aliás, o melhor já aconteceu com a vinda de Jesus. E ainda haverá o melhor com a sua volta. E a grande falácia do triunfalismo é retirar a cruz do centro da mensagem. Mas sem cruz não existe evangelho. Sem cruz não existe salvação. Sem cruz não existe o discipulado. Jesus não prometeu ausência de problemas, prometeu presença em meio aos problemas. Não prometeu ausência de tempestades, prometeu estar no barco. Não prometeu ausência de lágrimas, prometeu enxugá-las um dia. Eu gosto muito de citar o saudoso pastor Antônio Gilberto. O maior triunfo do crente não é possuir riquezas terrenas, é terminar a carreira guardando a fé. Que Deus nos ajude a permanecer firmes
até o dia em que ouviremos do Senhor: bem-estar, servo bom e fiel. Se esta pré-aula edificou a sua vida, não se esqueça, inscreva-se aqui no canal do Conecta EBD, deixe seu like, compartilhe esta pré-aula, comente aí qual parte falou ao seu coração, comente de que lugar do Brasil você é, né? E não se esqueça, domingo é dia de Escola Bíblica Dominical. Esta pré-aula é só um complemento, um apoio. Participe presencialmente da sua classe e continue crescendo na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe sua vida. Até a próxima pré-aula. Deus abençoe a cada um. Bem-vindos ao canal Conecta EBD. Aqui você aprende mais da palavra, com o pastor Edgar Salvo.